Vamos dar continuidade à videoaula do capítulo 4 do nosso livro-texto. O tópico 4.6 agora é sobre o movimento balístico. Bem, eu falei no início do capítulo que nós iríamos estudar dois casos especiais de movimento curvilíneo, que é o movimento balístico e o movimento circular. O primeiro caso especial é justamente o movimento balístico, que também nós chamamos de movimento de projéteis ou lançamento oblíquo. Os livros costumam variar um pouquinho essa denominação. Esse movimento balístico é uma classe de movimento bidimensional, que é bastante comum. Se nós pensarmos, por exemplo, aqui, olha, está aqui a figura, Se nós olharmos o movimento de uma bola de tênis, ou ping-pong, nós podemos assumir que a bolinha é o projétil, e a trajetória característica é similar à trajetória de um movimento balístico, uma trajetória próxima de uma parábola que também acontece no plano. Bem, esse tipo de movimento ele é de simples análise se fizermos duas suposições, tá? A primeira é que a aceleração da gravidade é constante, por todo o intervalo do movimento, e a segunda é que o efeito da resistência do ar é desprezível. Então, com essas duas suposições, a trajetória sempre vai ser parabólica, considerando essas duas suposições, e ela sempre vai ser no plano vertical. Então, o movimento de projéteis ou movimento balístico é um caso especial de movimento bidimensional, chamado de movimento balístico. Ele ocorre quando uma partícula, que a gente chama de projétil, move-se em um plano vertical XY, com velocidade inicial V0, e submetido a uma aceleração constante igual à gravidade G, e sempre, obviamente, dirigida para baixo. Bem, agora nós vamos analisar o movimento balístico de uma bolinha, por exemplo, considerando os conceitos e ferramentas que nós descrevemos nesse capítulo para o movimento no plano. Então, imaginemos que o projétil é lançado com uma velocidade inicial V0, cujo vetor forma um ângulo inicial aqui, olha, θ, e possui componentes ortogonais V0x e V0y. Essas componentes V0x e V0y podem ser calculadas aqui, olha, decompondo o vetor, se nós conhecermos, obviamente, o ângulo θ e a velocidade inicial V0, sendo que esse ângulo θ é o ângulo que faz em relação ao semi-eixo x positivo. Durante a evolução do movimento bidimensional, o vetor posição e o vetor velocidade variam continuamente, como mostrou aqui a animação, porém o vetor aceleração permanece constante em módulo, que no caso aqui é g, direção e sentido. Vai ser sempre vertical para baixo, como mostra aqui a figura. Bem, isso quer dizer o quê? Que essa aceleração não possui componente horizontal, então gravidade não se tem na horizontal, tá? Então, essa variação das componentes no vetor velocidade, mostrada aqui na animação, ela ratifica o modelo descrito pelas equações horárias que demonstramos anteriormente, tá? Mas principalmente mostra uma propriedade que facilita muito a análise do movimento balístico, que é desse movimento ser uma superposição de dois movimentos que são completamente independentes, tá? Um na horizontal, com velocidade constante, e outro na vertical, onde a partícula está sob aceleração constante na direção vertical, tá? Essas componentes elas podem ser tratadas separadamente, tá? De forma independente, sem afetar uma a outra. Vocês vão perceber que com as equações que essa propriedade vai facilitar bastante a nossa análise. Então o movimento ele é acelerado na vertical e não acelerado na horizontal. Portanto, algumas observações aqui, olha. O movimento de projéteis ocorre no plano, tá? No caso aqui pode ser XY, XZ, YZ, independe, aí a gente vai adotar como XY, como está aqui na figura. Observação 2 aqui, olha. O movimento em x e y são independentes, em x ocorre com velocidade constante, ou seja, a aceleração é zero no eixo x, e em y ocorre com velocidade variável e aceleração constante, no caso a aceleração y vai ser igual à gravidade. O sinal de menos aqui é porque ela é direcionada para baixo. Então, as equações horárias na direção x e na direção y são dadas obviamente, pelas equações que nós demonstramos, no caso, para movimentos com aceleração constante. Então, no eixo x vai ser x menos x0, v0xt, mais meio de axt quadrado. E no eixo y, y menos y0 é igual a v0yt, mais meio de AYT quadrado, tá? Onde, no caso, V0x e V0y
elas são decompostas em relação ao ângulo θ, como nós já mostramos anteriormente, né? E tem aqui esses valores V0 cosseno θ para V0x, V0y, V0 seno θ. Com isso, né, nós podemos substituir justamente essas velocidades iniciais na expressão, considerando que a aceleração em x é igual a zero e a aceleração em y é menos g. Aí as expressões aqui, olha, ficam desta maneira, tá? Que são equações independentes que descrevem esse movimento bidimensional, coordenada x e coordenada y. Bem, as figuras aqui ao lado, elas ilustram dois experimentos que confirmam que o movimento horizontal e o movimento vertical são realmente independentes, tá? Na primeira aqui, olha, nós temos uma figura estroboscópica de duas bolinhas, em vermelho e amarelo aqui, onde uma simplesmente foi abandonada para cair, no caso aqui em vermelho, tá? E a outra foi lançada horizontalmente por uma mola exatamente no mesmo instante da primeira. Então, a experiência nos mostra que as bolas vão ter o mesmo movimento vertical, ou seja, percorrem a mesma distância vertical no mesmo intervalo de tempo, independente do fato que uma das bolas está se movendo horizontalmente, enquanto que a outra cai apenas verticalmente, tá? Então, os movimentos horizontal e vertical são completamente independentes. Perceba aqui que as linhas em branco, né, mostram a evolução temporal do movimento vertical para as duas bolinhas. Elas acabam percorrendo a mesma distância vertical. Bem, no segundo esboço, nós temos um experimento que consiste no lançamento de pequenas bolas aqui por um canudo C em direção a uma lata suspensa por um eletroímã M aqui. O experimento é arranjado de tal forma que, né, o canudo está apontado diretamente para a lata, vem aqui, olha, a linha direto, né, para a lata, e o ímã solta a lata no mesmo instante em que a bola deixa o tubo. Aqui, ó, existe um instrumento para isso. Então, a aceleração da gravidade faz com que a bola e a lata sofram o mesmo deslocamento para baixo, que eu estou chamando aqui de H, em queda livre. Portanto, a bola sempre acerta a lata que está caindo, tá? Quanto maior for a força do sopro aqui no canudo C, né, maior a velocidade inicial da bola e menor o tempo que a bola leva para se chocar com a lata, né? E menor, obviamente, vai ser o valor da altura H. Tá? Nós podemos mostrar isso matematicamente, esse resultado, mas vamos ver primeiramente aqui um vídeo justamente desse experimento. Este tubo de latão aponta diretamente para uma garrafa de plástico pendurada num eletroímã. Se pusermos um pino de madeira no tubo e soprarmos por ele, o pino será atirado diretamente na garrafa pendurada. Mas quando o pino sai do tubo, ele derruba uma placa de alumínio que fechava o circuito do eletroímã. O eletroímã é desligado e a garrafa começa a cair, exatamente no momento em que o pino sai do tubo. Embora a garrafa não esteja mais no ponto para o qual o pino foi apontado, ele ainda alcança a garrafa. Aqui está uma repetição com o pino atirado com velocidade mais baixa. Estes pontos marcam as posições do pino e da garrafa, em intervalos de 1/10 de segundo, enquanto repetimos a última sequência. Bem, vamos analisar agora o movimento, fazer análise do movimento balístico. Então, considerando que o movimento é no plano e que o movimento horizontal e vertical são independentes, podemos analisar algumas propriedades dos lançamentos, tá? A primeira que nós vamos mostrar aqui é a equação da trajetória, tá? Do movimento balístico. Então, se nós pegarmos as equações das coordenadas x e y, né, que são independentes, está aqui, olha, estou chamando a coordenada x, a equação da coordenada x de 1 e da coordenada y de 2. Se nós eliminarmos o tempo da equação 1, ou seja, isolar o tempo e substituir na equação 2, nós podemos chegar numa equação desse tipo aqui, olha, que é fácil ver, olha, que essa equação ela é de uma função quadrática, né, característica da equação da parábola, tá? Então, como g, θ e v0 são constantes, a equação acima representa uma parábola e, portanto, a trajetória do projétil é uma parábola, tá? Então, aqui, olha, só para comparar, né, a equação da parábola, característica de uma função do segundo grau, né? Então, nós temos essa equação aqui, olha, característica, né, de uma trajetória parabólica para o movimento balístico. Vamos mostrar, né, aqui no quadro. Então, está aqui a equação 1 e 2, né? Nós vamos
considerar aqui, olha, que x0 é 0, tá? E também y0 é 0, tá? Logo aqui, olha, eliminamos esses termos, tá? Se eu vou isolar o tempo da equação 1, vou logo fazer aqui, olha. Então fica t é igual a x sobre v0 cosseno θ, tá? E vou substituir esse valor, olha, aqui e aqui. Então minha equação aqui, olha, vai ficar como, né? Fica y é igual a v0 seno θ vezes x sobre v0 cosseno θ menos meio de g, aí fica x sobre v0 cosseno θ, e isso tudo aqui ao quadrado, né? Bem, o que eu posso logo eliminar aqui, olha, v0 com v0, seno sobre cosseno, né, a tangente, tá? Então vamos reescrever aqui, olha, fica y é igual a x tangente de θ menos, aqui, olha, ficaria x quadrado g, né, sobre 2 vezes v0 quadrado cosseno ao quadrado de θ, que é justamente a representação da equação de uma parábola, considerando que θ, g e v0 são constantes, né? Bem, a segunda análise importante, né, que vamos fazer está associada à distância horizontal atingida pelo projétil, tá? Que nós chamamos de alcance horizontal. Então, o alcance horizontal, que nós vamos simbolizar aqui por R, ele vai ser justamente essa distância aqui na horizontal que o projétil alcançou saindo aqui de A até o ponto C. Bem, essa distância, né, vem da coordenada x, obviamente, tá aqui, olha, oriunda aqui da equação 1, a gente vai manter essa nomenclatura 1 e 2 aqui, tá? Onde substituímos aqui, olha, x menos x0 por r, tá? Que essa aqui é justamente essa diferença, r vai ser a diferença de x menos x0, e a expressão fica dessa maneira, tá? Como estamos interessados no alcance, podemos ver qual o comportamento de outras variáveis quando o projétil atinge o alcance. Então, no ponto C, aqui, olha, que é justamente o ponto de alcance, a altura, por exemplo, tá aqui, olha, essa variável h, que é justamente dada pela equação 2 aqui, que eu estou transladando para cá, ela vai ser 0, né? No ponto C, olha. Então aqui, olha, é fácil ver que em C a altura é 0, ou seja, quando ele atinge exatamente um ponto de mesma altura, partindo de A até o ponto C. Bem, com uma variável a menos, nós podemos isolar o tempo, né, que o projétil, no caso seria o tempo que o projétil leva, né, para fazer todo o movimento. E, portanto, aqui, olha, isolando esse tempo aqui, nós temos o tempo total de percurso, tá? Que será dado aqui, olha, por 2 vezes v0 seno θ sobre g. Então, substituindo esse tempo na equação do alcance, bem aqui, olha, a expressão fica dessa maneira, tá? Manipulando aqui algebricamente, v0 vezes v0 vai dar v0 quadrado, aí eu vou ter 2 vezes cosseno vezes cosseno, isso sobre g. Lembrando aqui, olha, da expressão do arco duplo, então aqui, olha, seno de 2θ seria igual a 2 vezes seno θ vezes cosseno θ. Então, substituindo aqui, nós chegamos finalmente na expressão mais simples para o cálculo do alcance horizontal, apenas em função, no caso de v0, de θ e de g, que são constantes aqui para o meu movimento. E essa seria a expressão do alcance horizontal. Temos algumas observações acerca disso, tá? Observação 1, olha, essa equação não fornece a distância horizontal percorrida pelo projétil quando a altura final é diferente da altura de lançamento. Tá? É aquele caso, parte do ponto A e vai até o ponto C. Se o ponto em que ele atinge um prédio, alguma coisa, ele não vai atingir um ponto de mesma altura, consequentemente essa equação não é válida para esse tipo de movimento, aí nós temos que retornar ao caso da equação 1, lá que nós colocamos. Toda vez que a gente
não ter essa condição idealizada partindo de um ponto de mesma altura e chegando a um ponto de mesma altura, que a gente, vou até voltar aqui, ó, que nós idealizamos nessa figura, partindo de A, atingindo uma altura máxima B, chegando a um ponto C de mesma altura que A. Essas equações e essas análises que a gente está fazendo aqui para alcance e a gente vai fazer para a altura inicial só são válidas, essas equações, para essa situação idealizada, tá? Qualquer situação que foge disso, a gente vai ter que retornar para a equação 1 e equação 2, como está aqui. Observação 2, olha, o alcance horizontal R é máximo quando seno de 2θ é igual a 1. Ou seja, né, quando o ângulo de lançamento é de 45 graus. Na verdade, aqui, olha, obviamente esse R aqui vai ser máximo quando a função trigonométrica seno for máxima, né? Nós sabemos que o máximo da função seno é igual a 1 e vai ser igual a 1 quando o arco aqui, olha, for igual a 90. Só que aqui, olha, é 2θ, né? Então, se eu passar o 2 dividindo 90, vai dar 45. Então, nós teremos aqui, olha, um alcance máximo, a figura até ilustra bem isso, olha, para um ângulo de 45, a gente vai ter a maior distância percorrida na horizontal para o projétil. E a terceira observação aqui, olha, fala o seguinte, valores complementares para o ângulo θ resultam no mesmo valor de alcance R. Ou seja, que, por exemplo, né, se nós pegarmos aqui, olha, um ângulo de lançamento de 15 graus, como mostra aqui, um ângulo complementar a esse seria o de 75, né? Estou até colocando aqui, olha, beta é igual a 90 menos θ, ou seja, 90 menos 15 dá 75. Então, ângulos complementares vão resultar no mesmo alcance. Então, aqui, olha, perceba na linha tracejada que o alcance para 15 graus é igual ao alcance para 75 graus. Mesma coisa aqui, olha, para 30 e 60, olha. Então, o alcance, né, quando o projétil é calibrado a um ângulo inicial de 30 graus vai ser esse e exatamente o mesmo alcance será para um ângulo calibrado de 60 graus. Então aqui é uma informação a mais, né, para análise do alcance horizontal. Bem, a próxima análise que nós vamos fazer quanto ao movimento balístico é da altura máxima, onde a altura máxima é a distância vertical percorrida, né, pelo projétil. Então aqui, olha, né, se nós olharmos para a figura, seria a altura H quando o projétil está nesse ponto B aqui. E essa altura, né, como você já deve imaginar, ela é representada pela equação na coordenada Y do projétil, que seria a equação 2 aqui em cima, onde nós vamos substituir aqui, olha, Y menos Y0 por H. Então essa aqui é a mesma equação dessa, só trocando Y menos Y0 por H, como está aqui na equação. Novamente, nós vamos examinar a condição de outras variáveis quando o projétil atinge essa altura máxima, ou seja, né, aqui no ponto B. Então, nesse caso aqui, olha, é fácil ver que a componente vertical da velocidade vai ser zero. Então, Vy é zero, ela vai subir. Quando o projétil vai subindo, essa componente y da velocidade vai diminuindo até chegar na altura máxima, ela atinge o valor zero, tá? Enquanto que a componente x é constante, né? Porque nós não temos aceleração na horizontal. Então, nesse caso aqui, olha, logo a gente vai pegar a equação da velocidade. Você já conhece, olha, Vy vai ser V0y menos gt, tá? Como Vy é zero, nós vamos ter uma variável a menos e nesse caso nós vamos encontrar o tempo, né? Justamente para atingir a altura máxima, ou seja, para o projétil chegar no ponto B. Tá? Então, igualando a zero, isolando o tempo, nós temos, né, justamente o que nós chamamos de tempo de subida. Tá? Uma vez isolado, a gente pode substituir aqui, olha, e aqui, esse tempo. Tá? Então, substituindo esse tempo na expressão da altura, manipulando aqui algebricamente, V0 vezes V0, seno θ vezes seno θ, tá? A expressão vai ficar desta maneira, né? E perceba aqui, olha, que esses termos aqui, olha, são iguais, né? Então, esse fator meio aqui diz que esse termo todo é a metade desse. Logo, né, esse termo menos a metade dele vai ser igual, né, justamente a metade, que é justamente a altura máxima. Novamente, nós temos H representado em função apenas de V0, θ e G, né, das constantes. Okay? A expressão mais simples, né, para a altura máxima.
Toda análise, né, que foi feita para o movimento balístico considerou o movimento do projétil no vácuo, ou seja, desconsiderando a resistência do ar. Em muitas situações, porém, a diferença entre a trajetória calculada desta forma e a trajetória real do projétil pode ser considerável, já que o ar resiste, né, se opõe ao movimento. Aqui nós temos duas trajetórias, tá, distintas, né, para o projétil, com a mesma velocidade inicial, tá? Sobre o mesmo ângulo de lançamento. No caso 1 aqui, olha, a trajetória de uma bola considerando a resistência do ar. E no caso 2 aqui, olha, a trajetória de uma bola, né, no vácuo, tá? Perceba, né, que tanto o alcance horizontal como a altura máxima são impactados quando consideramos aí o efeito da resistência do ar. Vocês vão estudar os efeitos de forças de resistência, né, como o atrito viscoso, no curso de mecânica clássica de forma mais elaborada, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui no capítulo 6, né, do nosso livro-texto, sobre essas forças de resistência no caso do atrito viscoso. Mas entendam aqui, olha, que com a força de resistência do ar, tanto a altura máxima quanto o alcance tendem a ser impactados, e a nossa idealização e construção aqui de equações está considerando que o movimento balístico é feito no vácuo, sem a resistência do ar. Bem, com isso nós já podemos fazer um exemplo, tá? Seria o exemplo 4 aqui do nosso capítulo, que fala o seguinte, olha, um saltador sai do chão com um ângulo de 20 graus, né, acima da direção horizontal, com uma velocidade inicial de 11 metros por segundo. Assuma que o movimento é equivalente ao de uma partícula, tá? Isso é importante, né? Estamos desconsiderando os graus de liberdade aí do saltador, se ele está girando, rotacionando, tudo mais. Aí pede, né? Qual distância ele pula na horizontal? Ou seja, ele quer o alcance, né? E letra B, qual a altura máxima atingida? Bem, vamos lá fazer, né? Dados do problema, ele deu apenas a velocidade inicial e deu o ângulo de lançamento θ. Então a distância horizontal corresponde ao alcance, como nós frisamos. Equação para o alcance, nós já mostramos aqui, olha, V0² seno de 2θ sobre G, tá? Ele deu V0, deu o ângulo de lançamento, o G é a gravidade que vocês têm a obrigação de saber, 9,8 aproximadamente, na superfície da Terra. Então aqui, olha, substituindo, velocidade inicial 11, tá? Ângulo de lançamento 20, gravidade 9,8. Fazendo essa continha boba, não é difícil encontrar aí 7,94 metros. Esse seria o alcance horizontal, né? Ou a distância horizontal que o saltador consegue atingir. Letra B, ele quer a altura máxima, a gente vai usar, obviamente, a expressão da altura máxima, tá? Altura, V0² seno ao quadrado de θ sobre 2G. Novamente, apenas em função de V0, θ e G. Substituindo, não é difícil encontrar uma altura máxima de aproximadamente 0,722 de metro, tá? Matamos a questão, ok? Bem facinho. Vamos para o próximo exemplo aqui, olha. Exemplo 5 do nosso livro-texto, do capítulo, melhor dizendo, né? Fala o seguinte, olha. Um navio pirata está a 560 metros de um forte que protege a entrada de um porto. Um canhão de defesa, situado ao nível do mar, dispara balas com uma velocidade inicial de 82 metros por segundo. Ele deu V0 aqui. Aí ele pede, determine, letra A, com que ângulo em relação horizontal as balas devem ser disparadas para acertar o navio? Letra B, qual o alcance máximo das balas do canhão? Bem, o ângulo aqui, olha, nós podemos encontrar tanto pela expressão do alcance como pela expressão da altura. Ambos envolvem o ângulo, né? Talvez seja mais fácil pelo alcance porque ele já deu aqui a distância na horizontal, tá? E na letra B ele quer o alcance máximo, então seria o caso em que a função trigonométrica tem seu valor máximo que é igual a 1 e o ângulo teria que ser de 45, tá? Vamos lá solucionar o problema. Dados do problema, ele deu apenas a velocidade inicial das balas de canhão e deu a distância aqui de 560 metros, que é justamente a distância do navio, né? Então, se nós queremos na letra A, né, o ângulo, então nós vamos usar a equação do alcance, tá? Que ela relaciona o R com o θ, né? Que é o θ que nós queremos, o R foi dado, tá? Então, fica mais fácil isolar, tá? Então, manipulando algebricamente aqui, olha, passando o G para cá multiplicando e o V0² para cá dividindo, nós temos aqui, olha, 2θ igual seno a menos 1
né, de R vezes G sobre V0², tá? R foi dado no problema, gravidade vocês sabem, e V0 também foi dado no problema. Então aqui substituindo, fazendo as continhas, né, nós encontramos aqui, olha, que 2θ é igual a 54,7. Mas nós não queremos 2θ, nós queremos θ, né? Então basta passar o 2 dividindo. Então, θ fica igual a 54,7 dividido por 2, que é 27,35 graus. Bem, nós já sabemos que ângulos complementares podem representar o mesmo alcance, na verdade representam o mesmo alcance, tá? Então, né, nós podemos encontrar aqui o outro ângulo também que é condizente com o que ele está pedindo na letra A. Então, substituindo aqui, ó, 90 menos 27,35, né, nós teríamos um ângulo aqui de 62,65. Então, tanto o ângulo aqui, olha, de aproximadamente 27, como o ângulo de aproximadamente 63, né, 62,65, ambos os ângulos para o canhão vão atingir o navio a uma distância de 560 metros, tá? Acho que deu para entender aí. Bem, na letra B, ele quer saber o alcance máximo, tá? Que seria o alcance para quando o θ é igual a 45, ou todo esse termo aqui, olha, igual a 1, tá? A gente poderia calcular o alcance máximo apenas dividindo V0² por G, né? Então, só para rebuscar aqui a notação, olha, seno de 2 vezes 45, isso tudo aqui vai dar 1, tá? Então, fazendo essa continha aqui, olha, não é difícil encontrar 686,12 metros. Esse seria o alcance máximo, né? Qualquer navio fora além dessa distância, estaria fora do raio de alcance, né, desses canhões, tá? Esse seria o alcance máximo aqui para as balas de canhão, partindo de uma velocidade inicial de 82 metros por segundo, tá? Se eu quisesse um alcance maior, eu teria que aumentar a velocidade inicial, ok? Matamos aí, né, o exemplo 5, tá? Exemplo 6 do capítulo fala o seguinte, olha, na figura, tá aqui a figura, olha. Um avião de salvamento voa a 198 km por hora, tá? Já convertendo aqui para metros por segundo, 55 metros por segundo, a uma altura constante de 500 metros, rumo a um ponto diretamente acima da vítima de um naufrágio, né? Para deixar cair uma boia. Aí, letra A. Qual a distância horizontal percorrida pela boia, né, do ponto exatamente abaixo do lançamento para a vítima? Letra B. Qual o ângulo φ da linha divisada do piloto para a vítima no instante que o piloto deixa cair a boia, né? Letra C. No momento em que a boia atinge a água, qual é a velocidade v em termos dos vetores unitários e seu módulo, tá? Perceba aqui, olha, que esse ângulo φ, não vão confundir com o ângulo de lançamento, né, que a gente coloca na situação idealizada, que a gente colocou ponto A, B e C, né? Essa aqui é uma situação diferente e, consequentemente, aqui, olha, nós não vamos usar aquelas equações que nós mostramos para altura máxima e alcance. A gente vai ter que retornar para as equações cinemáticas que a gente chamou de equação 1 e equação 2 para solucionar esse problema. Então, na letra A, que é a distância horizontal, que é percorrida pela boia, né, no ponto exatamente abaixo do lançamento para a vítima. Um detalhe muito importante que nós precisamos ficar atentos aqui, olha, quando ele fala aqui que a velocidade, né, o avião voa com uma velocidade de 55 metros por segundo, seria uma velocidade aqui na direção x, né, para o avião, ou seja, a componente y da velocidade é 0, tá? Outro detalhe, ou seja, essa aqui é a velocidade inicial x para o projétil, né? E outro detalhe importante que a figura coloca aqui os eixos x e y, a coordenada, a origem, justamente no ponto do avião, tá? Ou seja, uma altura aqui abaixo vai ser uma coordenada negativa, né, no eixo y, tá? Ou seja, no ponto aqui em que o náufrago aqui, olha, se encontra, ele vai ter uma coordenada y negativa. Bem, vamos fazer, né? Dados do problema, a velocidade inicial em x, 55 metros por segundo, a velocidade inicial em y é 0 para o projétil, tá? A velocidade inicial em x é justamente a velocidade do avião. E a diferença aqui, olha, y menos y0,
que a gente vai chamar de h, vai ser menos 500. Uma coordenada negativa, como eu tinha frisado aqui. Então, a distância horizontal que ele quer na letra A, eu vou partir da equação da componente x, tá? Ok? Perceba aqui, olha, que eu retornei a um caso mais anterior ainda, né, sem decompor em relação a seno e cosseno aqui, porque até porque eu não tenho, né, esse ângulo aí de lançamento, tá? Mas eu sei quem é aqui, olha, V0x foi dado no problema. A gente vai retornar sempre a esse tipo de lançamento, que a gente chama, alguns livros chamam, na verdade, de lançamento horizontal, né? E a gente vai retornar justamente a esse ponto da equação, tá? Não tem mais meio de axt² porque ax é zero, né? Vai zerar todo o resto. Então aqui, olha, para encontrarmos esse termo aqui, nós vamos precisar do tempo, então precisamos encontrar, né, o tempo t primeiramente. Bem, e para isso eu vou recorrer à equação da coordenada y, tá? Então aqui, olha, y menos y0 vai ser v0y menos meio de gt², onde v0y nós sabemos quem é, né? É zero. E y menos y0 menos 500, tá? Aí eu posso isolar aqui o tempo t, considerando que a gravidade é 9,8, né? Então aqui, olha, v0y é zero, substituindo, tá? Isolando o t, não é difícil encontrar 10,1 segundos. Esse é o tempo que a boia leva para chegar, né, no náufrago aí. Então, substituindo esse tempo bem aqui agora, olha, tá? Fica 55 vezes 10,1, que é igual a 555,5 metros. Essa é a distância horizontal percorrida pela boia, quer dizer. Bem, na letra B ele quer saber o ângulo φ, né, que está associado justamente à visada aqui do piloto do avião até a vítima, tá? Bem, nesse caso aqui, olha, nós vamos usar as relações trigonométricas num triângulo aqui descrito pelo alcance horizontal aqui, olha, pela distância horizontal, a altura e uma hipotenusa aqui que nós não conhecemos e nem precisamos dela, tá? Podemos fazer simplesmente a relação desse ângulo com os catetos, né? No caso aqui, olha, a relação, né, seria a tangente, né? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, a tangente de φ vai ser r, que é o alcance, né, dividido pela altura h, cateto oposto pelo cateto adjacente. Bem, eu sei quem é o r, nós encontramos aqui na letra A, e eu sei quem é essa altura aqui, o módulo dela, que é 500, né? Então, fazendo a operação inversa da tangente, a tangente é menos 1, nós podemos encontrar esse ângulo fazendo a continha aqui, olha, tá? Não é difícil encontrar aí 48 graus aproximadamente, seria aqui, olha, o ângulo φ. Bem, na letra C ele quer saber o vetor velocidade e seu módulo, né, para o projétil no momento em que chega aqui na vítima do naufrágio, tá? Bem, aí nós precisamos encontrar as componentes da velocidade, tá? Bem, o problema já deu a componente x, que é constante. Então, se v0x é igual a 55, vx também vai ser igual a 55. Então, o vetor aqui, velocidade, né, precisamos encontrar vx e vy. Então, vx é igual a v0x, que é igual a 55. Agora, quem vai ser vy, né? Vy a gente vai ter que encontrar a partir da equação da velocidade. Então, aqui, olha, vy vai ser v0y menos gt, tá? Onde v0y nós sabemos que é zero, ok? Então, aqui, olha, eliminando v0y, nós ficamos aqui, olha, com menos gt, onde o t é o tempo que nós encontramos aqui, olha, de 10,01. Então, substituindo, 9,8 vezes, no caso, menos 9,8 vezes 10,1, nós encontramos aqui, olha, menos 98,98 metros por segundo, tá? Então, nós temos aqui agora as duas componentes do vetor velocidade e, consequentemente, o vetor velocidade na notação dos vetores unitários, tá? Ele quer também um módulo no vetor é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Fazendo essa continha, não é difícil encontrar aqui, olha, um módulo de 113,23 metros por segundo. Perceba que a velocidade é enorme, né? Se cair na cabeça da vítima do naufrágio,
problema vai ser grande, tá? Matamos aí a questão. O próximo caso especial de movimento curvilíneo abordado no nosso livro-texto é o movimento circular. No caso, mais especificamente, a gente vai chamar de movimento circular uniforme, ou MCU. Então, uma partícula está em MCU, movimento circular uniforme, né? Se descreve uma trajetória circular ou de arco de circunferência com velocidade escalar constante. Bem, embora a velocidade escalar não varie, né, nesse tipo de movimento, a partícula está acelerada porque a direção da velocidade está mudando, tá? Se a gente olhar aqui os vetores, né, o vetor velocidade aqui pode ter a mesma magnitude, o mesmo módulo, porém a direção e o sentido estão variando continuamente, né, na evolução temporal aqui do movimento da partícula. Consequentemente, né, nós sabemos que existe uma variável que mede a variação da velocidade, que é a aceleração, ou seja, esse movimento ele é acelerado mesmo que a velocidade escalar seja constante. Outro detalhe que nós devemos observar é que a velocidade está sempre na direção tangente, né, à circunferência e tem o mesmo sentido, né, que o movimento, tá? Já a aceleração está sempre na direção radial, né, e aponta para o centro da circunferência aqui em qualquer ponto. Uma observação importante aqui, olha, né, no MCU, o módulo da velocidade é constante, no entanto, o movimento é acelerado. Devido ao vetor velocidade mudar de direção, da mesma forma, o módulo da aceleração será constante no MCU, porém o vetor aceleração varia a sua direção e o seu sentido. Ok? O que nós já falamos aí, tá? Então, por essa razão, a aceleração associada ao movimento circular uniforme é chamada de aceleração centrípeta, porque ela vai apontar para o centro da circunferência, né? Para o centro aqui, olha, esse pontinho aqui, né? Sempre, tá? A gente vai usar essa nomenclatura aí de aceleração centrípeta. Bem, vamos mostrar justamente uma expressão para essa aceleração centrípeta aí. A partícula se move com uma velocidade de módulo constante, e o vetor posição também de módulo constante, que justamente vai ser igual ao raio aqui, olha, da circunferência, tá? O módulo do vetor posição. Bem, as componentes desses vetores em um certo instante de tempo são descritas justamente pelas projeções aqui, olha, no caso componente x e componente y para o vetor posição, componente x, vx, né, para o vetor v, e vy, né, componente y. Perceba que essas projeções podem ser relacionadas ao ângulo θ aqui, olha, em relação ao eixo x positivo. Esse ângulo aqui é o mesmo desse bem aqui, olha. θ aqui e θ aqui. Então, por definição, nós sabemos que a aceleração aqui é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Logo, se eu derivar o vetor velocidade, eu vou ter o vetor aceleração, que é o que eu quero aqui. Então, quem seriam essas componentes para eu poder derivar, né? Vou trazer aqui, olha, esse triângulo daqui para cá, para a gente analisar um pouco melhor. Decompondo em relação a seno e cosseno, Vx vai ser V seno θ, tá? E Vy, obviamente, vai ser menos V cosseno θ, está apontando para o sentido negativo aqui, tá? Então, substituindo aqui no vetor V, né? Vx, V seno θ, componente x, né? I, menos V cosseno θ, componente y. Bem, aí eu vou analisar o outro triângulo associado à posição para ver justamente quem é seno θ e cosseno θ, tá? Se eu olhar para esse triângulo aqui oriundo do vetor posição, transladando ele para cá, eu vou ter aqui, olha, que cosseno θ vai ser o cateto adjacente x dividido pela hipotenusa, que é o módulo de R, e seno θ vai ser o cateto oposto y dividido pela hipotenusa, que é o módulo de R. Aí eu vou substituir, onde tem cosseno e seno θ aqui, olha, eu substituo justamente por x sobre r e y sobre r, né, respectivamente. Então, a expressão que eu vou derivar vai ser justamente não em função dos ângulos, mas em função das coordenadas aqui do vetor posição. Então, fica Vy sobre r, que é o seno θ, tá? E mais a derivada de menos Vx sobre r. Só que percebam, né? Os módulos tanto de r como de v são constantes, tá? Tanto aqui como aqui. E ficamos, obviamente, apenas com a derivada de y aqui e a derivada de x, né, em relação ao tempo aqui na componente y.
Então aqui a expressão fica desta maneira, né? As constantes vêm para frente e nós sabemos o que essas derivadas aqui representam, dy dt e dx dt, né? São justamente as componentes y e x da velocidade respectivamente. Então, substituindo novamente aqui os valores de Vx e Vy, porque dy dt é Vy, né? E dx dt é Vx, nós temos a expressão do vetor aceleração centrípeta. Relembrando, né? Quem é Vy? Tá aqui, olha, menos V cosseno θ. Quem é Vx? V seno θ. Substituindo, a expressão fica dessa maneira. Esse é o nosso vetor aceleração centrípeta. Talvez esse vetor não esteja tão familiar à experiência de vocês, sobretudo desde o ensino médio, né? Nós estamos mais habituados com o módulo desse vetor aceleração. Então, nós podemos calcular o módulo da aceleração centrípeta pelas regras da álgebra vetorial, tá? O módulo é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Componente x é esse termo, componente y é esse termo. Fazendo essa continha, não é difícil encontrar, né, A igual a V quadrado sobre R. Esse seria o módulo da aceleração centrípeta, que eu tenho certeza que é a expressão que vocês já viram aí em outro momento da vida estudantil de vocês. Vou mostrar aqui, isso aqui é trivial, mas eu vou mostrar. Então deixa eu subir aqui o quadro, vamos lá mostrar aqui. Então quem é o vetor aceleração centrípeta, né? Vai ser quem? É menos V quadrado R cosseno θ i mais menos V quadrado R seno θ j. Vou calcular aqui o módulo, né? Então o módulo de A é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, então fica V quadrado R cosseno θ ao quadrado mais menos V quadrado R seno θ ao quadrado, tá? Veja, eu posso desenvolver primeiramente para eliminar esse sinal de menos, né? Então ficaria assim, olha. Vou colocar um pouquinho separado, vocês vão entender. Então ficaria assim, olha. Assim ao quadrado, cosseno ao quadrado θ mais V quadrado R ao quadrado seno ao quadrado de θ. Aí eu vou colocar em evidência esses termos aqui, olha, ficaria assim, V quadrado R ao quadrado, aí cosseno ao quadrado θ mais seno ao quadrado de θ. Raiz disso, né? Bem, eu posso eliminar, obviamente, esse termo aqui da raiz, né? Cortando aqui. Aí a expressão vai ficar como, né? Fica V quadrado R, a raiz de cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Aí nós podemos relembrar que a relação fundamental da trigonometria, nós sabemos que, está bem aqui em cima, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Logo, todo esse termo aqui da raiz, aqui, ó, vai ser igual a 1. Logo, o módulo de A vai ser igual a V quadrado R, que é a expressão que a gente queria mostrar, tá? Bem, outra variável muito importante no MCU é o período de revolução. Como a partícula que se move com velocidade escalar constante percorre a distância de 2πr para uma circunferência completa, né, o tempo para tal deslocamento é justamente o período, tá? Então a expressão aqui, olha, T, que vai representar, esse T maiúsculo vai representar o período, vai ser 2πr sobre V, tá? Oriundo da expressão da velocidade, né? Só troquei aqui, inverti velocidade com tempo.
De forma geral, né, nós definimos o período como o tempo que uma partícula leva para completar uma volta, né, em uma trajetória fechada. Essa aqui é uma definição mais geral. Okay? A frequência, por definição, é justamente o inverso do período, então a frequência vai ser V sobre 2πr para o MCU. Tá? As unidades de período e frequência no SI vai ser o período em segundos, tá? E a frequência, que é o inverso do período, é 1 sobre segundo, que a gente apelida de Hertz. Bem, vamos considerar um movimento mais geral, tá? Onde uma partícula se move em uma trajetória curva, né? E sua velocidade varia tanto em módulo como em direção. Diferente, né, do caso do MCU, que a velocidade não varia em módulo. Tá? A gente vai chamar isso aqui de movimento curvilíneo geral. A gente vai fazer uma análise bem superficial, né, que cabe ao nível do nosso curso, da nossa ementa. Tá? Então, nessa situação aqui, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória, né? E o vetor aceleração, no entanto, está um ângulo aí, algum ângulo com a trajetória. Tá? Na figura, conforme aqui a partícula se move, né, ao longo da trajetória curva, a direção do vetor aceleração total A, né, muda, né, de ponto para ponto. Porém, em qualquer instante, né, esse vetor pode ser resolvido em duas componentes. Então, o vetor aceleração A pode ser representado através de duas componentes baseadas nas origens dos círculos pontilhados. Uma componente será radial e outra tangencial. A componente radial, que eu vou chamar de AR, ao longo do raio do círculo, ela vai justamente apontar na direção desse raio. Ok? Já a componente tangencial, né, que é perpendicular a esse raio aqui, a essa circunferência, melhor dizendo, né, e o raio também, obviamente, ela vai sempre, em qualquer ponto, né, da trajetória, ela vai ser tangente. Ok? Tanto que o nome é tangente. Tá? Logo, o vetor aceleração total A, aqui, olha, pode ser representado como a soma vetorial justamente dessas componentes AR e AT. Tá? Então, A vai ser AR mais AT, a soma dessas duas componentes, uma soma vetorial. Tá? A componente radial surge de uma variação na direção do vetor velocidade e é dada justamente o seu módulo aqui, olha, pela razão de v quadrado sobre r, essa expressão da aceleração radial, onde esse r aqui, no caso, né, é o raio de curvatura da trajetória no ponto em questão. Tá? Já a componente da aceleração tangencial, ela provoca uma variação no módulo da velocidade dessa partícula, e o módulo é justamente a taxa de variação dessa velocidade no tempo, ou seja, dv dt. Tá? Então aqui, olha, né, a r é a variação da direção da velocidade e a t representa a variação do módulo da velocidade. Não é mais um movimento com velocidade constante ou velocidade escalar constante. Seria o caso mais geral aqui. Ó. Bem, podemos fazer mais um exemplo agora para o movimento curvilíneo e para o movimento circular. O exemplo 7 fala o seguinte, olha. A Lua orbita a Terra, né, fazendo uma revolução completa em 27,3 dias. Considere a órbita quase circular e tenha um raio, e que ela tenha, né, um raio de 238 mil milhas. Aí ele pede, olha, qual é o módulo da aceleração da Lua em direção à Terra? Bora fazer. Então, dados do problema, ele deu o tempo de revolução, que é justamente o período, 27,3 dias. Eu vou usar a unidade do SI, então vou transformar, vocês podem transformar aí, né? Eu já coloco o resultado, 2,36 vezes 10 a sexta segundos. Nós estudamos no capítulo 1 aí, né, algumas formas de conversão, né, regra da conversão em cadeia e tudo mais. E aqui, olha, eu vou transformar esse raio aqui de milhas para metros, tá? Também a unidade do SI, ele deu 238 mil milhas, eu estou colocando já em metros, 3,83 vezes 10 a oitava metros. Bem, para eu calcular a aceleração, que é o que ele está pedindo, né? Eu preciso da velocidade e justamente desse R, tá? O R foi dado, mas a velocidade não foi dada, tá? Então temos que encontrar primeiramente essa velocidade. Bem, para eu encontrar a velocidade, seria
a forma mais fácil seria eu usar a expressão do período, tá? Então aqui, olha, período é 2πr sobre v, uma vez que ele considera que a órbita é circular, ou praticamente circular, então a gente vai utilizar uma expressão para um movimento circular, tá bom? Então basta trocar aqui, olha, a álgebra nos permite fazer isso, passar o v para cá e o t para cá, que é o período. Fazendo isso, a velocidade vai ser 2πr sobre o período, tá? Então, substituindo os valores, r foi dado no problema, assim como o período, então não é difícil encontrar, né, uma velocidade aí de 1019,6 metros por segundo, uma velocidade altíssima aí, né? Então, substituindo agora aqui na expressão da aceleração, velocidade 1019,16 ao quadrado, sobre o raio aqui 3,83 vezes 10 oitavas metros, tá? Fazendo essa continha, não é difícil encontrar que a aceleração aqui é de 0,0027 metros por segundo da Lua na direção da Terra, ok? Bem simples aí, matamos o problema. Bem, o próximo tópico aqui, olha, é o tópico intitulado movimento relativo. Bem, o princípio de relatividade clássico, né, está intimamente ligado com a ideia de referencial, né, e toda relatividade clássica ela é pautada em cima dessa ideia. Imagine aqui, por exemplo, né, a seguinte situação, tá? Nós temos aqui dois observadores A e B, e eles assistem um homem caminhando em uma esteira, né, em movimento, digamos no aeroporto aí, por exemplo, tá? A mulher em pé na esteira, que é o observador A aqui, em movimento vê o homem caminhando, né, com velocidade normal. Já a que observa de um ponto estacionário aqui no chão, né, que é o observador B, ela vê esse homem estar se movimentando com uma velocidade maior, né, que é a velocidade comum, né, se ele estivesse caminhando, justamente porque a velocidade da esteira se associa à velocidade de caminhada dele. Tá? As duas observadoras olham o mesmo homem, né, e chegam a valores diferentes, né, para a velocidade dele. No caso aqui, olha, a velocidade medida pelo observador A seria VA e a velocidade medida pelo observador B seria VB. No caso aqui, olha, VA é diferente de VB. Ambas as medidas, VA e VB, estão corretas, tá? A diferença no resultado, né, dessas medidas, elas resultam justamente da velocidade relativa do seu sistema de referência, ou seja, a velocidade medida depende do referencial. Imaginemos aqui outra situação, tá? Um observador está na carroceria de um carro, tá aqui, né? Vou chamar de referencial A, que se movimenta, né, com velocidade constante, esse observador e o carro, obviamente, né? E ele arremessa uma bola verticalmente para cima. Sua percepção, né, obviamente, é de um movimento vertical para a bolinha. E essa percepção, obviamente, deve obedecer à lei de gravitação universal e às equações de movimento com aceleração constante que a gente mostrou aqui no capítulo, ok? Agora imagine um outro observador no referencial B, aqui à beira da pista, tá? E sua percepção de movimento para a bola não será a de um caminho vertical, né? E sim de um caminho aqui, olha, parabólico, como mostra a figura. Bem, fisicamente falando, ele percebe que a bola tem uma componente horizontal de velocidade, né, igual à velocidade do carro. Embora eles discordem, né, quanto à percepção do movimento, né, para a bolinha, eles devem concordar que o observador no referencial A não gerou, né, essa componente horizontal na velocidade, tá? E sim, ela é oriunda do movimento relativo de um referencial em relação ao outro, tá bom? E deve concordar também que as leis da mecânica, né, têm a mesma validade, sendo a situação decorrente apenas de uma transformação de coordenadas, tá? Então, aqui, olha, a velocidade de uma partícula medida por um observador no referencial A é, em geral, diferente da velocidade medida por um observador no referencial B. No entanto, as medidas podem se relacionar por uma transformação de coordenadas. Então, nessa seção, a gente vai analisar a relação entre as variáveis descritivas de movimento quando elas são medidas por dois observadores diferentes. O movimento relativo, que a gente vai chamar de relatividade clássica aqui também. Bem, considere agora, olha, dois referenciais A e B, tá? Observando o movimento de uma bola aqui, olha, tá aqui essa bola. O referencial A aqui, olha, nós vamos considerar que ele está em repouso, né? E o referencial B,
ele se move com velocidade constante. Vamos falar assim. Bem, os vetores posição, né, da bola, né, para o referencial A e para o referencial B vão ser RA e RB, respectivamente, tá? Onde esse vetor Rzão aqui, olha, ele caracteriza justamente a diferença de coordenadas entre esses referenciais, referencial A e referencial B. Bem, é fácil ver, né, que pelo método geométrico da soma de vetores, que esses vetores se relacionam pela seguinte expressão: RA é igual a Rzão mais RB, justamente aqui, olha, da visualização do método geométrico que vocês estudaram no capítulo anterior, no capítulo 3 de vetores, tá bom? Vocês sabem, né, que se nós derivarmos aqui o vetor posição, nós teremos o vetor velocidade. Então, derivando a expressão aqui de cima, tá? Nós teremos aqui, olha, dRA dt igual a dRzão dt mais dRb dt. E isso vai gerar uma relação entre as velocidades medidas pelo referencial A e pelo referencial B, tá? Como nós falamos aqui, olha, o referencial B ele se movimenta com velocidade constante, né? Logo, esse Vzão aqui, olha, ele tem módulo constante. Então aqui, olha, VA vai ser igual a Vzão mais VB. Essa é a relação vetorial entre as velocidades medidas pelos referenciais A e B para o movimento da bolinha. Bem, derivando mais uma vez, né, nós encontramos a aceleração, tá? Perceba que a derivada aqui, olha, de VA, de Vzão, desculpe, que é constante, vai ser igual a zero. Logo, esse termo aqui é nulo, né? Então, nós vamos ter aqui, olha, que dVA dt vai ser igual a dVb dt, e as acelerações medidas por A, né, vai ser igual à aceleração medida por B, né, mesmo com o movimento relativo entre os referenciais, tá? Bem, essas relações aqui entre as grandezas descritivas de movimento, posição, velocidade e aceleração, quanto à percepção por diferentes referenciais, considerando essa transformação de coordenadas aqui, que a figura descreve, nós chamamos essas transformações de Galileu, e elas são a base aí do princípio de relatividade clássico. Então, né, a aceleração de uma partícula medida por observadores em referenciais, né, que se movem com velocidade constante, um em relação ao outro, é exatamente a mesma. Então, nesse momento, nós podemos introduzir um conceito, né, que nós vamos formalizar no próximo capítulo, que é o conceito de referencial inercial. Um referencial inercial é um referencial para o qual as leis de Newton são válidas. A gente define simplesmente assim. Portanto, na percepção de um referencial inercial, uma partícula que não está sujeita a forças sempre vai estar em repouso ou em movimento com velocidade constante, que é, em outras palavras, o enunciado da primeira lei de Newton, que nós veremos no capítulo 5. Tá? Assim, né, o princípio de relatividade clássico, né, diz o seguinte, olha, todo referencial que esteja se movendo com velocidade constante em relação a um referencial inercial também é um referencial inercial. As leis da mecânica são invariantes em todos os referenciais inerciais. Bem, quando se fala que as leis da mecânica são invariantes para todos os referenciais inerciais, o resultado que encontramos, né, para aceleração, aqui, olha, A é igual a AB, justamente corrobora esse princípio, pois se nós pegarmos a segunda lei de Newton, que nós vamos definir de forma mais formal, né, podemos dizer assim, no próximo capítulo, mas que certamente vocês já viram em outro momento da vida estudantil de vocês, se essas acelerações são iguais, né, as expressões para a força que gerou essa aceleração são iguais também, tá? Pois, né, F é igual a ma, a massa é constante, é uma constante para esse movimento. Então, a segunda lei de Newton é invariante também às transformações de Galileu, ou seja, F vai ser igual a ma tanto para o referencial A como para o referencial B, tá? Esse entendimento, né, de que as leis, né, fundamentais da física devem ser invariantes, a esse tipo de transformação de coordenadas aqui, ou seja, né, que devem obedecer um princípio de relatividade clássico, ou princípio de relatividade newtoniano, ele sempre foi uma máxima na física, tá? Sempre foi verdadeiro na física clássica. Até que veio, né, a incrível previsão das ondas eletromagnéticas por Maxwell, né, onde essas ondas acabaram sendo detectadas por Hertz em 1888, embora as expressões que descrevem essas ondas
que são as equações de Maxwell, matematicamente falando, estarem corretas, os físicos logo, na época, notaram que as equações não eram invariantes dessas transformações de Galileu. A solução para essa inconsistência só veio com a teoria da relatividade especial do Einstein. O Einstein, no caso, ele ampliou, né, através de 2 postulados para incluir todas as leis da física, não só as leis da mecânica, né, no princípio de relatividade. Vocês vão ver isso mais na frente. Bem, vamos então fazer um exemplo, tá? O exemplo 8 fala o seguinte, olha. Um observador no solo mede a velocidade do som em 340 metros por segundo. Considere um avião viajando em linha reta com velocidade constante, né, de 200 metros por segundo em relação ao observador no solo, que recebe ondas sonoras oriundas, né, da proa e da popa simultaneamente. Aí ele pergunta quais as velocidades medidas proa e popa, né, para o som por um observador dentro do avião. Então vamos lá, né? Dados do problema, ele deu a velocidade do avião em relação ao observador, digamos aqui no solo, a figura tenta esboçar isso, estou chamando aqui de VAO, e deu a velocidade do som segundo esse observador também, aqui, olha, parado, né? De 340 metros por segundo, o módulo dessa velocidade. Bem, nós podemos colocar nomenclaturas, né, para essas variáveis que nós estamos colocando aqui. Então, vou chamar aqui de VAO, a velocidade do avião em relação ao observador, VSO, a velocidade do som em relação ao observador, e VSA, a velocidade do som em relação ao avião. Bem, se nós pensarmos naquela situação que nós idealizamos, né, de referencial A e referencial B, é como um observador que funcionasse como referencial A, né? E o referencial B seria qualquer tipo de observador que estivesse no avião, né? Que seria um referencial que se move com velocidade constante, que no caso aqui, olha, 200 metros por segundo. Ok? E no caso aqui, olha, o papel da bolinha quem faz é o som. Nesse caso aqui, nós vamos analisar esse som proveniente, né, aqui da direita, na proa, e da esquerda, na polpa, tá? Se nós pegarmos justamente aquela relação, considerando referencial A e B, né, nós temos a relação vetorial, né, da soma vetorial entre as velocidades relativas, né, entre os observadores e as velocidades medidas para, né, o objeto, que no caso aqui é o som, né? Seria a velocidade do som medida pelo observador no referencial A e o observador no referencial B, que seria no avião, né? Bem, como esse movimento é unidimensional, a nossa idealização aqui, estamos imaginando que o avião se movimenta em linha reta, não forma nenhum ângulo, o enunciado não frisou isso. Então, nós deixamos de ter uma relação vetorial desse tipo e podemos trabalhar apenas com os módulos, tá? Então aqui, olha, tira a notação vetorial de cima. E nesse caso aqui, olha, eu vou querer a velocidade do som em relação ao avião, né? Em relação ao observador no avião. Então eu quero esse VSA. Vou isolar ele aqui, olha, né? Do lado da igualdade, eu tenho que VSA vai ser VSO menos VAO, tá? Aí vou analisar agora, olha, cada caso separadamente, pro e popa separadamente. Isso vai impactar aqui no sinal, no caso aqui, olha, de VSO, né? Que seria a velocidade do som em relação ao observador. Se, né, eu estou analisando a proa, a velocidade do som aqui para o observador vai estar no sentido decrescente do eixo X. Se for na popa, vai estar no sentido crescente do eixo X, tá? É mais ou menos essa a ideia. Então, primeiramente aqui eu vou chamar o caso 1 de proa, né? Então, no caso aqui, olha, VSO, ele vai ter um valor negativo, o valor dessa velocidade, tá? Aí é só substituir, né? VSO 340, né? E aqui VAO 200, né? Lembrando que esses sinais aqui é da própria relação e esse sinal aqui é adicionado, né, devido à característica do vetor, né, o sentido crescente do eixo, tá? Então, substituindo aqui, olha, menos 340 menos 200, fazendo essa continha, isso aqui vai dar menos 440, né, metros por segundo, tá?
já era de se imaginar que, né, o observador que está na proa vai perceber que o som é mais rápido do que o observador que está na popa, né? Bem, o caso 2 agora na popa, a expressão obviamente é a mesma, só que o sinal da velocidade do som, segundo o observador, ela deve ser positiva porque vai estar no mesmo sentido crescente do eixo X aqui, tá? Então, ficaria agora 340 menos 200, fazendo essa continha vai dar 140 metros por segundo. Então, um observador na proa do avião vai medir a velocidade do som em menos 540 metros por segundo, no caso em módulo aí 540, né, metros por segundo, ele vai perceber uma velocidade do som maior do que o observador aqui no chão, né? E o observador na popa vai perceber uma velocidade do som de 140 metros por segundo, né, uma velocidade em módulo menor que a velocidade percebida pelo observador no solo, ok? Então perceba que são percepções diferentes, né, entre um observador em movimento e um observador parado aqui. Tá? E mais diferente ainda se nós considerarmos outro referencial, né, em pontos diferentes do avião. Então é muito importante essa análise aí, né, do movimento relativo. Vamos fazer outro exemplo. Então aqui, olha, exemplo 9 fala o seguinte, olha, na figura, um avião se move para leste enquanto o piloto direciona o avião ligeiramente para o sul do leste, de modo a compensar um vento constante que sopra para nordeste. Aí ele fala, olha, o avião tem uma velocidade VAV em relação ao vento de módulo 215 km por hora e uma orientação que faz um ângulo θ ao sul do leste. Perceba que eu já estou usando essa nomenclatura aqui com os índices, né, indicando a velocidade do objeto em relação ao outro, né, no caso aqui a velocidade do avião em relação ao vento. Aí ele fala também, olha, o vento tem uma velocidade VVS, né, em relação ao solo, ou seja, a velocidade do vento em relação ao solo, tem módulo de 65 km por hora e uma orientação que faz um ângulo de 20 graus a leste do norte. Aí ele pede qual é o módulo da velocidade do avião em relação ao solo e qual o valor, né, do ângulo θ. Aí ele coloca uma figurazinha aqui, olha, que dá para ter uma ideia maior em relação a esses ângulos que ele sugere, né? O ângulo aqui do vetor velocidade em relação aqui seria o ângulo θ, né? Sul do leste, né? Tá apontando para o sul e para o leste aqui o ângulo. E aqui o outro ângulo de 20 graus que ele fala aqui, olha, né, a leste do norte. Vamos tentar fazer esse problema. Então, dados do problema, ele deu a velocidade do avião em relação ao vento, 215 km por hora, e deu a velocidade do vento, né, em relação ao solo, né, de 65 km por hora. Tá? E novamente está aqui a figura. Bem, a relação entre as velocidades relativas, novamente nós vamos reutilizar aquela relação que nós sugerimos ou idealizamos, considerando referencial A, referencial B, né? Onde, nesse caso aqui, olha, o avião faz o papel, né, faria o papel da bolinha, o vento faria o papel do referencial B, né? Que está se movendo com velocidade constante. Né, o outro estaria no solo, tá? Tanto que eu estou colocando as nomenclaturas aqui, olha, VAS seria a velocidade do avião em relação ao solo, que é justamente o que nós queremos medir, seria a velocidade A, né? Se nós considerarmos aquela idealização. A velocidade do avião em relação ao vento, né? A velocidade relativa entre eles, que é constante, né? E a velocidade... desculpa, isso aqui não é constante, né? Isso aqui é a velocidade medida pelo referencial B, né? Seria equivalente. E a velocidade, né, do vento em relação ao solo, né, também dada no problema, tá? Então a relação vetorial é essa, né? Ok? Só que qual é a grande novidade? Está aqui, olha, já transladando os vetores, eu tenho que fazer a soma vetorial, né, desses vetores. Não é um caso unidimensional como o problema anterior. Então, é só desenvolver a soma vetorial e encontrar a velocidade do avião em relação ao solo, que é justamente o que ele está pedindo, né? E o ângulo, né? Então, colocando na forma
a soma vetorial na forma dos vetores unitários aqui, olha, somando componente x com componente x, componente y com componente y. Eu preciso encontrar essas componentes, mas aí eu vou só decompor em relação a seno e cosseno, tá? No caso aqui, olha, a velocidade do avião em relação ao vento, aqui, olha, eu vou decompor esse vetor aqui em relação a esse ângulo θ. E no caso, a velocidade do vento em relação ao solo, eu vou decompor esse vetor em relação a esse ângulo de 20, tá? Então, o componente x aqui da velocidade do avião em relação ao vento seria o módulo desse vetor vezes o cosseno do ângulo. A velocidade do vento em relação ao solo seria o módulo desse vetor aqui, olha, vezes o seno de 20, seria a componente x aqui, tá? Já a componente y, eu acho que é fácil verificar aqui, olha, que esse vetor vai ter uma projeção em y aqui, ó, que aponta para o sentido decrescente do eixo y, logo vai ser negativa, tá? E aqui a componente também é positiva, né? No caso, para esse vetor aqui, tanto a componente y como a componente x, ok? Aí nós temos um problema, né? Nós não temos o ângulo θ, tá? Nós temos que encontrar, ok? Nós temos, na verdade, duas possibilidades para encontrar esse ângulo, né? Uma, eu poderia fazer a lei dos senos aqui, olha, considerando que a soma dos ângulos internos desse triângulo aqui é 180, eu poderia encontrar esse ângulo aqui, olha, que é 70, esse aqui obviamente é 90, usava a lei dos senos e encontrava o θ, tá? Ou, né, uma outra que é perceber que esse vetor VAS que nós queremos, ele é exatamente paralelo ao eixo x, ele não terá componente y. Então, logo, todo esse termo aqui, olha, ele deve ser igual a zero, tá? Então, eu posso pegar aqui, olha, igualar toda a componente y a zero e calcular o θ, né? Que é, inclusive, o que eu vou fazer aqui, olha. Então, passando esse termo para o outro lado, né? Aqui, fazendo o jogo de sinal, tomando a operação inversa desse seno. Então, aqui, olha, θ vai ser o seno a menos 1, né? Da velocidade do vento em relação ao solo vezes o cosseno de 20 dividido pela velocidade do avião em relação ao vento. Esses valores nós temos, né? Foi dado no problema. Aqui, olha, 65 e aqui 215. Substituindo e fazendo essas continhas, nós encontramos aqui, né, o θ de 16,5 graus. Aí, olha, né, eu pego a minha expressão aqui, né, eu já coloco somente... Eu já sei que esse valor aqui vai ser apenas no eixo x, né? Então já até tiro a notação vetorial e substituo aqui, olha, né, os valores, tá? A velocidade do avião em relação ao vento 215, o ângulo θ de 16,5, velocidade do vento em relação ao solo de 65 e, né, o ângulo de 20 graus. Fazendo essa continha aqui, olha, né, fazendo as multiplicações, tirando os senos e cossenos, depois somando, nós chegamos na velocidade do avião em relação ao solo de aproximadamente 228,37 km por hora, tá? Perceba que essa velocidade aqui, olha, é maior, né, para um observador no solo do que para um observador ou para o vento, né, melhor dizendo, tá? Então, o módulo da velocidade nós encontramos, né, e ele quer também o ângulo θ, nós já tínhamos encontrado, 16,5. Nisso nós matamos aí o exemplo 9, tá? Então, o capítulo 4 fica por aqui, né? Tem mais alguns exemplos para vocês fazerem no livro, vai ter a nossa lista de exercícios também.